Pessoal, aconteceu o tão esperado paredão entre Gil, Juliette e Camila, mas quem saiu do BBB 21 neste domingo, dia 2/5, foi Gilberto. O confinado deixa o programa com 50,87% dos votos. O brother chora muito e agradece Camila de Lucas, que teve 47,65% dos votos, Juliette com 1,48% dos votos e Fiuk. Quanto vale entrar para a história? Quanto vale não ser esquecido jamais? Porque pensando assim, você ganhou um prêmio. Você se mostrou, você foi aceito, você ensinou muita gente aqui fora a se amar. Você ensinou muita gente aqui fora a se amar e se aceitar. Você é um exemplo para todo mundo que um dia venha a se inscrever no Big Brother Brasil. Não venha pelo prêmio, venha para viver o programa. E nisso você vai ser para sempre campeão. Você é um orgulho para esse reality. É um dos maiores personagens da história do programa. Você é indestrutível e tudo já está bem. Volte sempre, Gil do Vigor. Anuncia Thiago Leifert antes da eliminação do Gil. O doutorando em economia ainda se declara enquanto se dirige para a área externa. Eu amo o Big Brother. Os finalistas celebram o Brother e Juliette pede. Eu quero ver vigor. Gilberto enfrentou Camila de Lucas e Juliette no último paredão da edição. O pernambucano chegou na Berlinda depois de sair da prova de resistência Avon Power Stay. Com grave, um governo fragilizado, CPI vai defassar ministros da saúde de Bolsonaro. Fonte de Luciana Amaral do UOL, em Brasília. No momento em que o Brasil passa dos 400 mil mortos pelo coronavírus e com o governo federal fragilizado na CPI da Covid, a Comissão Parlamentar de Inquérito estreia nesta semana fase de depoimentos dedicada a defassar as ações de todos os ministros da Saúde que passaram pelo comando do presidente Jair Bolsonaro, que se encontra sem partido. Nesta semana, os holofotes estarão em cima de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e principalmente Eduardo Pazuello. Estão previstos para depor ainda o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Pazuello é alvo principal de críticos ao governo, embora senadores independentes e oposicionistas considerem que cada ex-ministro da Saúde tenha tido seus erros e acertos. Eles se focarão em interrogar Pazuello por sua gestão ser considerada como a mais problemática. Os parlamentares vão insistir em obter esclarecimentos quanto ao atraso na contratação de vacinas, com recusa de propostas e supostas obstruções por parte de Bolsonaro, ao estímulo do uso de medicamentos de eficácia não comprovada para o tratamento da Covid-19, como a cloroquina, com produção em larga escala pelo Exército Brasileiro, a falta de insumos suficientes para pacientes internados, com destaque à crise de oxigênio hospitalar no Amazonas no início deste ano, as ações de Bolsonaro contra isolamento social e o uso de máscaras faciais, ao conflito do governo federal
com governadores e prefeitos perante medidas mais restritivas de circulação de pessoas. O general Pazuello foi quem mais ficou à frente da pasta até o momento, cerca de 10 meses. Inclusive, em meio à aceleração da gravidade da pandemia no país, é percebido pelos senadores como o mais submisso às vontades de Bolsonaro. Em outubro, por exemplo, após ter sido desautorizado publicamente por Bolsonaro durante crise envolvendo a possibilidade de compra de vacina Coronavac pelo governo federal, Pazuello apareceu ao lado do presidente sem máscara e disse: "Um manda e outro obedece." Parte dos senadores avalia que o então ministro demonstrou ali que significaria somente a vontade do chefe, independentemente da necessidade da população e das ponderações científicas. Cerca de 2 meses depois, Pazuello perguntou: "Para que essa ansiedade, essa angústia ao falar do processo de vacinação contra a Covid-19?" Ele era então pressionado para que o executivo deixasse de lado as disputas políticas e apresentasse soluções para a imunização. No último dia 25, o general entrou sem máscara em um shopping de Manaus. A importância dada a Pazuello se reflete até no tempo de fala à PCI. A quarta-feira, dia 5, inteira, se necessária, a partir das 10, sem dividir o dia com outras autoridades. Na terça, dia 4, a oitiva de Mandetta está marcada para começar às 10 horas, enquanto a de Taish às 2. Na quinta, dia 6, será a vez de Queiroba e Barra Torres, sem horários definidos até o fechamento deste texto. Depoimentos. Nem todos os senadores críticos ao governo concordam que ouvir mais de um depoente num só dia seja o ideal, porém admitem ser preciso dar uma satisfação rápida à população e, caso o cronograma fosse diferente, poderia atrasar os trabalhos e diluir a força de cada oitiva. Há quem argumente também que o tempo de fala está de acordo com o tempo de permanência de cada um nos cargos, com a aposta numa nova convocação de Pazuello. Segundo relatos ao UOL, ninguém será poupado de questionamentos e críticas, mas Mandetta não deve ser massacrado. Na avaliação de um senador da oposição por ter virado um forte crítico do governo Bolsonaro desde que saiu do ministério, por meio da fala de Mandetta, os senadores buscarão entender a estratégia adotada no início da pandemia pelo governo federal e expor ações que Bolsonaro, porventura, não tenha deixado o Ministério da Saúde executar. Os senadores contra o Planalto também vão atrás de revelar determinações de Bolsonaro à pasta que possam ter prejudicado o enfrentamento à pandemia no país, enquanto tais parlamentares ouvidos pela reportagem avaliam que ele nunca fez críticas mais contundentes ao governo. Ao mesmo tempo, não está disposto a ser responsabilizado por atos com os quais discordava de Bolsonaro e que a CPI eventualmente considere como erros. Assim, acreditam que o impacto de seu depoimento está mais em aberto. Na presença de Marcelo Queiroba, os senadores deverão focar nas ações em exercício pelo Ministério da Saúde, como a entrega de vacinas e compra de medicamentos, cujos cronogramas realistas continuam a ser cobrados por parlamentares e mandatários locais e no parlamento para os próximos meses. As perspectivas é que o mundo não estará a salvo do coronavírus em 2022. Antônio Barra Torres,
por sua vez, deve entrar na mira dos senadores independentes e opositores, especialmente pela não aprovação do uso da vacina Sputnik V no país. Ao menos 14 estados e 2 municípios pediram autorização para importação do imunizante, segundo a Anvisa, mas a agência tem negado a liberação sob a justificativa de falta de comprovação de qualidade de segurança, imunidade de rebanho. Os requerimentos para que os ex-ministros e os atuais membros do governo falem à CPI foram aprovados na semana passada em sessão repleta de bate-boca entre governistas e opositores. O resultado foi considerado uma derrota para o Planalto, cujos aliados estão em minoria dentre os titulares do colegiado, 4 dos 11. O presidente da CPI, Omar Aziz, PSD, é dito como independente, mas já fez duras críticas à condução do governo perante a pandemia. O vice-presidente Randolfo Rodrigues, do Rede, e o relator Renan Calheiros, do MDB da Alagoas, são. A ala da oposição buscará demonstrar que Bolsonaro supostamente apostou na imunidade de rebanho, mesmo sabendo que, para isso, milhares de brasileiros iriam morrer. Dessa forma, o objetivo é tentar imputar a ele um crime doloso, quando há a intenção de produzir o resultado ou se assume o risco de produzi-lo. Foi aprovada ainda uma série de pedidos de informação sobre atos do governo federal na pandemia. Os dados solicitados devem ser entregues ao Senado em 5 dias úteis. Nem todos os pedidos deverão chegar a tempo de serem analisados minuciosamente pelos senadores antes das oitivas. Contudo, tanto governistas quanto oposicionistas entendem que a maioria dos dados já é pública para senadores ouvidos pelo UOL. É difícil aparecer informações novas que não saibam de antemão. Planalto prepara a defesa. O Planalto investe em uma força-tarefa com a ajuda de ministérios para colher informações que sustentem sua defesa. Alguns senadores governistas relatam atrasos nesse apoio, e os ministros escalados para essa articulação, Onyx Lorenzoni, que é da Secretaria-Geral da Presidência, e Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, não estão se entendendo tão bem como deveriam. Os governistas tentarão mudar o foco da CPI para eventual mau uso de recursos da União repassados a estados e municípios. A oposição aposta no uso de denúncias, fatos documentados e dados fornecidos por aliados hoje dentro da administração pública. O senador Eduardo Girão, do Podemos, se diz independente, mas é considerado como sendo do lado governista da CPI pelos pares. Ainda assim, um de seus requerimentos que foi aprovado pede planilha de registros, como data, local, autoridades envolvidas relativos às saídas do presidente Bolsonaro pelo comércio do Distrito Federal desde o 1º de março de 2020. A esquematização desses dados é tida como um embaraço ao Planalto por reforçar a tese da postura negacionista de Bolsonaro. Aglomerações nesses deslocamentos foram comuns. A expectativa é que mais requerimentos de convocação ou até de informação sejam aprovados nesta semana. A oposição trabalhará para chamar o ex-secretário especial de comunicação da presidência, Fábio,
que, em entrevista à revista Veja, buscou responsabilizar o Ministério da Saúde por eventuais omissões. Parte dos senadores enxergou nessa fala uma tentativa de terceirizar possível culpa de Bolsonaro, mas não descarta obter dele mais subsídios de eventuais mal. É isso, pessoal. Já que votaremos, esse foi o primeiro Jornal da Manhã. Valeu!